pessoal. Boa noite. Antes de começar, vamos invocar o Espírito Santo para que ele seja o grande condutor desse momento. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos dar sequência ao estudo do livro das Ideias Fundamentais. Nós já passamos pela história do movimento, falamos de carisma, mentalidade, a finalidade, a estratégia, e hoje vamos falar sobre o método e o pré-cursivo. Então, até aqui nós estávamos um pouco mais teóricos, agora estamos entrando um pouco mais na prática. Já estamos mais ou menos na metade do nosso livro, temos mais 2 encontros posteriores. Mas, como já é o 4º encontro, vamos resgatar um pouquinho dos conceitos. Então, o que é o carisma? Nós lembrarmos o que é o carisma. Então, o carisma é um dom que o Espírito Santo derrama sobre sua igreja, que dá forma a uma mentalidade e impulsiona o movimento eclesial. Lembrando que o cursílio é o movimento eclesial, que mediante um método querigmático próprio, possibilita a vivência e a convivência do fundamental cristão, ajuda a descobrir e a realizar a própria vocação pessoal, promove grupos de cristãos que frequentam e fermentam o evangelho nos ambientes da amizade. Então, o carisma é um dom que vem do Espírito. Quando iniciou-se lá atrás, se não fosse um dom do Espírito Santo, ele não teria seguido. Então, já é identificado como é a característica do dom, nós somos reconhecidos pela Santa Sé. Nós falamos de querigma, falamos de fundamental cristão, vocação pessoal, fermentação de evangelhos, e várias vezes nós vamos voltar a falar sobre isso ainda. Também falamos da mentalidade. E o que é mentalidade? A mentalidade surge quando o carisma, que é o dom do Espírito, se faz vida. Se faz vida por quê? Ele mexe com as pessoas que estão lá. Lembrando lá da situação que estava a Espanha, como estava a nossa igreja, como estava desacreditado. Então ela cria vida, porque as pessoas, diante da realidade que eles estavam, resolvem compartilhar uma nova forma de pensar e agir. Na mentalidade do movimento está o núcleo que identifica o movimento, onde expressa seu carisma. Então as coisas sempre estão muito bem amarradas. A finalidade também está amarrada ao carisma. O carisma é o que inspira, então o carisma é o quê. Já a finalidade é o para quê. E para quê? Possibilitar a vivência e a convivência do fundamental cristão. O fundamental cristão é ser o cristão verdadeiro, conviver, ser realmente um cristão, não ser apenas um católico de RG, ser um católico praticante, um católico vivente, um católico que vive da igreja, na comunidade e na família, ajudando a descobrir a realização vocacional pessoal, de nós mesmos, respeitando essa vocação e promovendo assim os núcleos cristãos, que nós vamos levar esse evangelho para todo mundo. Então, o movimento que iniciou-se numa ilhazinha, lá em Maiorca, da Espanha, hoje está no mundo inteiro. Também falamos da estratégia. A estratégia, conceitualmente falando, é um plano detalhado para obter êxito em situações diversas. É a capacidade de fazer plano para essas situações, ou seja, como eu quero chegar lá, como eu quero fazer isso, como eu quero fazer aquilo. Isso é um conceito de estratégia. Então, no movimento, a estratégia sempre tem que estar fiel ao carisma e à mentalidade. E o uso adequado do método, que nós vamos falar ainda, de modo que atingir a finalidade do MCC. Então, o que é método? Que é o que nós vamos falar de hoje. Método é a disposição e emprego adequado de certos meios para alcançar um objetivo, uma forma concreta de fazer algo, como nós queremos fazer. Então, por isso que hoje nós começamos a falar mais da prática.
como que nós queremos fazer. Então, o movimento tem o seu método próprio, o qual está relacionado ao seu carisma. Vejam que sempre vai estar amarrado. Método, estratégia, finalidade, movimento, sempre estão amarrados. Eles nunca estão soltos. Sempre um está amarrado ao outro. O método está relacionado com a mentalidade. Pode-se dizer que o método MSC é a concretização da mentalidade para se conseguir finalidade. Não é, porém, uma aplicação qualquer, mas aquela pensada a realizar conforme os objetivos, convicções e critérios contidos na mentalidade. Então, esse método ele existe e foi montado para se atingir, né, dentro da sua mentalidade. O método também está a serviço da finalidade. Ele possibilita, né, a finalidade para atingir o objetivo concreto. Qual o objetivo concreto? A gente pode falar assim que é a finalidade final. A conversão das pessoas para a fermentação dos ambientes. Se um dia alguém perguntar o que é o movimento, a gente só lembrar disso aqui. O que é o cursilho? Conversão das pessoas para fermentar os ambientes. Só essa frase a gente já resume o que é o cursilho. Porém, o método não é o movimento. O movimento não existe para o método. É o método que existe para o movimento. Sempre é o método para o movimento. O movimento é só o grupo. O método é como chegar lá. Então, o método é a forma de desenvolver a estratégia. As atuações previstas na estratégia concretizam-se nos tempos distintos do método, assim como os distintos tempos do método baseiam-se nas opções básicas da estratégia. Olha que negócio esquisito, ruim, faz prova, né? Vai e volta. O método caracteriza o movimento. Apesar da dependência e da subordinação do método à mentalidade e à finalidade do movimento, é tão grande a importância do método que ele, de certa forma, imprime o caráter do movimento. Por que caráter? Daqui a pouco nós vamos falar o que é o método. Quando nós falarmos o que é o método e como que ele age, nós vamos lembrar por que é o caráter. Qual é o método do cursilho? Vai, gente. Já está falando que o método é em 3 tempos. O método é o pré, o cur e o pós. Sabia? O método são os 3 tempos do cursilho, que é um único. Não existe só o pré-cursilho, não existe o cursilho e não existe o pós-cursilho. O método é único, o cursilho é único. Então você, hoje não tem ninguém, então acho que todos são cursilistas, né? Mas a partir do momento que a pessoa... Você não fez? Então vamos achar uma fichinha para você. Mesmo aquela pessoa que não fez o cursilho, mas que está vivendo, acompanhando, nos acompanhando, ela é um cursilista, sim. Só não fez ao segundo tempo. Todo aquele que pratica, que vive, convive, que realiza as coisas conforme mentalidade e finalidade, é cursilista. Então, nós vamos falar bastante, depois nós vamos falar de pré-cursilho, mas é importante lembrar, o cursilho não é o cursilho. Por isso da importância, nós vamos falar daqui a pouco, do pré-cursilho. E depois, numa próxima aula, nós vamos falar do pós-cursilho. E é comum, né? Já falo do passado, as pessoas ficam focadas no curso. A preocupação é o curso. E não é isso. O método do cursilho envolve os 3 tempos. Foram 8 anos na Espanha para se fazer a caminhada de Santiago. E não se saiu juntando todo mundo, agora vamos caminhar. Houve uma preparação, isso não foi à toa. Então, o método estruturado em 3 tempos, né? Cursilho, pré-cursilho. Então, portanto, o pré-cursilho, a maneira de discernir pessoas e ambientes necessitados de evangelização e de preparar essas pessoas. Então, no pré-cursilho, se identifica pessoas, ambientes
para ser evangelizados. No cursílio, né, é uma maneira eficaz de motivar as pessoas para que se decidam a viver o fundamental cristão. E no pós-cursílio, é uma maneira normal de viver a fé. Para viver a fé não precisa ser nada mais do que ser normal. Você não precisa voltar do cursílio achando que eu preciso ser igual o Papa, igual... Não, viva normal. Só viva conforme a regra da igreja, conforme as leis de Deus. Normal, seja normal. Com isso, né, você consegue trazer a fé na comunidade e fermenta nos ambientes do Evangelho. A integridade dos 3 tempos. Eu estava falando? Nenhum dos tempos do método pode se dissociar dos outros, nem considerar-se mais importante que os outros. Nenhum deles é melhor. E nós temos a mania de ficar focado no cursílio. A unidade e a integridade dos 3 tempos é essencial, né, para a finalidade do movimento. Por isso que às vezes nós erramos e pessoas talvez que vão fazer o cursílio não sigam, porque muitas vezes não passaram como pré-cursílio, não era o seu momento ideal. Cada pessoa tem o seu momento. Mas é importante lembrarmos que o cursílio não é nenhum centro de reabilitação. O cursílio não é santo, é um momento de encontro. E a pessoa tem que estar preparada para aquele encontro. Porque daquele encontro é que vai sair os frutos. Então, se ela não estiver preparada, se ela não estiver adubada, se ela não tiver vontade de crescer, ela pode ser a estrada pedregosa, que a semente caiu e secou. Então é muito importante. Além da integridade dos 3 tempos do método, é vital para a identidade do movimento que o método mantenha sempre suas características e elementos essenciais. É por isso que o cursinho tem um regimento, tem livros de formação, não se monta nenhum dos tempos, se estuda à toa. Sempre seguimos um regimento mundial que passa por todas as suas categorias. Características essenciais do método. O cursílio, ele é querigmático. Até ontem, na homilia de ontem, o padre falou sobre querigma, né? Que é a proclamação de Jesus, o primeiro anúncio. É isso que o cursílio traz, e por isso que eu volto a falar. O primeiro anúncio não se realiza apenas lá no curso, se realiza já no primeiro dia, no nosso andar de cada dia. Alguns elementos essenciais para o querigma são: ele é o primeiro anúncio, é cristocêntrico. O centro está em Cristo. O centro não é um movimento. O centro é Cristo. Toda a mensagem passada, toda atitude nossa tem que partir do Cristo centro. Não temos que ir lá lembrar de mensagem, de quem está dando aula, de quem está palestrando. Tem que lembrar que Cristo é o centro. As pessoas são só passagem, as pessoas são só instrumentos. Quem guia é o Espírito Santo. E é o Cristo que nós temos que lembrar. Quando nós falamos do Evangelho, é o Cristo. A pessoa que está aqui pode estar tremendo. O que importa é o Cristo falando por você. É isso que nós temos que lembrar. Não olhar para a pessoa que está aqui ou para quem vai estar lá. É jubiloso. Nosso querido tem que ser alegre. Vai falar de Cristo. Como que é, gente? Cristo. Nós estamos falando de Cristo. Da vida eterna. Tem que ser jubiloso, alegre. Isso é característico do nosso testemunho. Nós passamos nosso querigma não por testemunho de testemunhar e falar, mas pelo nosso testemunho de ser, de mudar, da nossa atitude de ser diferente, de querer ser melhor. Testemunhar não é apenas com palavras, testemunhar com atos.
da nossa mudança que nós escolhemos fazer na nossa vida. Seja o que for que nós fazemos errado. Onde o outro olhe e fale, que legal. Da mesma forma que a gente olha para o irmão e fala, que legal, também quero fazer assim. Isso é testemunhar. Falar é uma coisa, testemunhar é outra. Testemunhar não precisa de palavras. E é muito mais importante por atos. Com vista à conversão, obviamente, nós vamos falar de Cristo sem pensar na conversão, para não palavras ao vento, sempre focando na conversão de quem está ouvindo e para a nossa conversão também, porque a nossa conversão é diária. Né? Nós não saímos convertidos em lugar nenhum, se fosse assim, nenhum padre errava, nenhum abandonava. A nossa luta de conversão é diária. Né? Quanto mais aprendemos, mais desafios nos vêm. Outras características essenciais, né? Tem como elementos básicos: oração. Como que nós começamos a nossa reunião? Rezando. A oração é um instrumento essencial. São as alavancas, quando a gente fala de curso, que seguram, mas a oração também se faz no pré-cursilho. Rezar por aquela pessoa que você está querendo trazer. Rezar, rezar, rezar e rezar. O testemunho, como eu falei, não apenas de palavras, mas o testemunho de ser. Ser. Não ser um contra-testemunho, mas ser. Muito mais bonito, muito mais eficaz é um testemunho calado de atos do que um testemunho de falácias. E a amizade. Se nós olharmos o movimento, como que nós nos cumprimentamos quase que sempre? Abraçando, beijando, porque somos irmãos. E abraço verdadeiro, não um abraço de colega. Abraço de amor, abraço da paz de Cristo, um abraço de irmão, um abraço de irmão de Cristo. Ele, dentre as características essenciais, temos a dimensão pessoal, né, a nossa, individual e comunitária. Pessoal, obviamente, é dirigido a cada pessoa, a cada um de nós. Pessoas concretas, pessoas do nosso dia a dia, de nós. E é comunitária, porque a partir do momento que nós nos mudamos, nós buscamos mudar quem está do nosso lado. Nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nosso filho, nosso vizinho, nossa comunidade de igreja. Quer que liga o ventilador? É? Idade. Passou dos 40. Passou dos 40. Estou chegando aos 51. Tem um, viu? Dentre as outras características, ele é indutivo, ou seja, ele induz, ele incita a pessoa. E ele exige uma atenção permanente à realidade do homem. O mundo vai mudando. E certas adaptações vão se acontecendo. O cursilho de hoje não é exatamente igual ao cursilho que foi realizado na Espanha. Ele não perdeu a sua essência, ele não perdeu a sua mentalidade, nem a sua finalidade, mas houve adaptações. E o cursilho é sempre revisto para isso. Então, sempre temos que estar olhando a realidade do homem, da igreja, do mundo. Nós não podemos pegar a nossa realidade de Bofete, querer olhar para Porangaba, querer olhar para Conchas do outro lado. Cada um tem sua realidade. E isso tem que ser adaptado. Ou seja, obrigado. Mas sempre iluminado pelo Evangelho. Então, portanto, o método do NCC são os 3 tempos do cursilho. Ele possibilita uma ação evangelizadora eficaz, comprovado. Também tem capacidade de adaptar-se a realidades e circunstâncias diversas.
Ele não é rígido, ele é adaptável. Torna possível o tríplice encontro. Qual que é o tríplice encontro? Qual que é o tríplice encontro? Ó? Comigo mesmo, com Deus, com o próximo. Só que, obviamente, que ele tem que ser aplicado adequadamente, seguindo como deve ser as regras, a mentalidade, respeitando o carisma, a sua estratégia. Não sair querendo, vou fazer um cursilho agora, vamos montar lá. Você vai falar tal coisa, vai falar tal coisa, vai dar para. Não. Por isso que nós temos livros, temos formação, e por isso que o cursilho está vivo até hoje. Vejam a mudança dessa nossa fala até agora. Quando nós estávamos falando de carisma, mentalidade, estratégia, parece um negócio tão chato, esquisito, longe. Mas quando a gente chega para a execução, que é, nós já começamos a falar de pré-cursilho, umas coisas se encaixam. Quando a gente falava de método, quem que lembrava de método pré-cursilho e pós? É o que nós vivemos. Às vezes é só que a gente falta um pouquinho de atenção nos nossos lados. E sobre o pré-cursilho? Bom, nós já falamos que os 3 tempos são inseparáveis, que tem que se desenvolver coordenadamente, ainda que cada um tenha objetivos específicos, como nós já vimos lá atrás, eles são complementares. Um complementa o outro e nenhum é mais importante que o outro. Nenhum. O curso não é mais importante que o pré, o curso não é mais importante que o pós não é mais importante. Os 3 tempos são importantes igualitariamente, cada um com sua função. O pré-cursilho é importante, é vital para a eficácia evangelizadora do método a cada pessoa. É o tempo essencial para preparar e propiciar adequadamente a experiência plena do cursilho e sua continuidade no pós-cursilho. Vou falar de novo, porque o ano passado, foi na dele? Foi na Assembleia, né? Que nós estamos na R, né? Um dos maiores gargalos que continuamos ter em todas as regiões está no pré-cursilho. Nós falhamos, porque é vital o pré-cursilho para a eficácia evangelizadora do método a cada pessoa. Não é catar a pessoa e vai vir aqui sentar numa aulinha aqui uma semana antes e falar do pré-cursilho, agora você vai lá. Depende de cada pessoa, depende de como cada pessoa está. Temos que entender. O cursilho não é para ficar pegando de balde e jogando. Tem pessoas que podem ser aceitas, mas tem pessoas que precisam ser formadas, caminhadas. E o caminhar no pré-cursilho não é simplesmente trazer aqui para a escolinha, é começar a partilhar dentro da igreja, dentro do terço, na nossa fala. Esse é o pré-cursilho. E o pré-cursilho também é essencial para fermentar eficazmente os ambientes. Por que os ambientes? De novo, o cursilho ele quer melhorar a pessoa, mas também os ambientes. As pessoas são um meio para mudar os ambientes. Se eu tenho um ambiente que não é bom ou propício, como que eu mudo ele? Através das pessoas. Então, nós precisamos que as pessoas mudem para mudar o ambiente. Então, se nós não selecionamos as pessoas adequadas, não formamos, selecionar é uma forma até errônea de falar, mas de orientar, de seguir e induzi-las naquele ambiente, nós não mudamos o ambiente. Bom, qual é a finalidade do pré-cursilho? Então, pretende buscar e preparar as pessoas nos ambientes com opção preferencial pelos afastados para possibilitar a experiência do encontro e levá-los ao processo de conversão. Isso já vem lá do início, né? Quando lá na Espanha, os afastados, não é apenas quem já frequenta a igreja, mas os afastados também, cada um ao seu tempo.
essa preparação ajuda a criar na pessoa uma atitude de abertura e de busca, que parta de uma tomada de consciência da própria realidade e que se abra a possibilidade de uma vida melhor. Acho que foi o título na oração que falou: o Espírito Santo guie os dirigentes, que eles façam conforme a sua vontade e que abra, que as pessoas que vão, os neos que vão, estejam abertos ao chamado que vai ter lá. Mas não apenas ao chamado de sair de lá, vir para casa e falar, sou uma pessoa nova. Não. Realmente comece a buscar ser uma pessoa nova. Enquanto está lá dentro, tudo é maravilhoso e é fantástico. Quando se fecha as portas do Santo Inácio, aquilo é por Deus. Na segunda-feira o dia a dia continua. Na segunda-feira, se foram 10, na escolinha aqui vai ter 10. Na outra segunda, pode ter 7, pode ter 3. Passado um ano eles podem ter nenhum. O mundo rouba também. Então, falar que pessoa nova, vamos buscar ser essa pessoa nova. E para isso, as pessoas têm que ir para lá, abertas, com a capacidade de poder absorver aquilo que vai ser falado. E como nós estamos falando de pessoas, né, são essas pessoas que vão fermentar nos ambientes. Então, quando nós encontramos um bairro, uma região, uma cidade, nós enxergamos que precise uma mudança espiritual. É nesse ambiente onde buscar as pessoas, para que essas pessoas comecem a mudar esses ambientes. É importante lembrar. Nós queremos mudar o ambiente, porque é esse ambiente que rouba essas pessoas que foram lá. Então, quanto mais pessoas formadas, mais pessoas com vontade de mudar, mais elas vão se unir e vão permanecer. É a mesma coisa de soltar uma gota de óleo na água. Se vocês aumentar 10, vai ser diferente, se aumentar 1000, vai ser diferente. Então, é importante a gente lembrar do ambiente e não só das pessoas. O conhecimento dos ambientes permite conhecer e compreender melhor as pessoas que estão nesses ambientes, pois o movimento pretende atuar nos ambientes por meio da transformação das pessoas que nelas se inserem. Busca e seleção dos candidatos. Quando nós falamos de candidatos, nós não estamos falando apenas do candidato, pensando no curso. O candidato está no pré-cursílio, porque o cursílio é um só. O pré-cursílio não pode, em princípio, excluir ninguém. Qualquer pessoa pode ser evangelizada, é óbvio. Cristo veio ao mundo atrás dos pecadores. Ele não veio atrás dos chefes da lei, atrás dos pecadores. Então todos podem. Todos podem. E os afastados são a prioridade. Também deve-se buscar pessoas que, por suas circunstâncias ou capacidades, possam atuar como eficientes agentes de transformação de ambiente. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas é óbvio que às vezes quando você tem um ambiente, você tem um líder lá naquele ambiente, ou uma pessoa, líder que eu falo não que manda, mas um líder que as pessoas respeitem, que as pessoas o enxergam. Se você consegue atuar nele, vai ser mais fácil o seu trabalho dentro daquele grupo. Se você consegue chegar naquela pessoa que é o líder, isso facilita o caminho. Não que não tem que ser líder, não. Líder, nós temos líder de tudo. Líder não é o que fala, não é o que manda. Nós temos líder espiritual, líder é aquele onde as pessoas se espelham, olham, respeitam. Então, se nós conseguimos chegar num ambiente por essas pessoas primeiro, isso facilita. Não é obrigatório, mas isso facilita. Então, pessoas que podem, aspas, né, ser consideradas candidatas. Todos podem. Mas pessoas maduras, livres, responsáveis, qualquer condição social, cultural, ideológica, mas estejam dispostas a refletir e considerar a verdade de suas vidas. Pessoas capazes de se adaptar, de mudar.
mudar, proclamar, envolver-se na comunidade. E pessoas que devem. Por que separar podem e devem? Porque o devem já são pessoas que estão nos seus ambientes incomodadas. Já são pessoas que estão buscando uma mudança, querendo algo diferente. Mas já estão um passo um pouquinho mais à frente. Né? Tem personalidade profunda, já são discernidas, tem aptidão para viver com os demais, né? Já compartilham da vida. São pessoas que estão insatisfeitas, na busca de mudanças. É aquela pessoa que está fervilhando ali, que ela não está contente com o caminho dela. Ela sabe que tem algo a mais, mas ela não sabe por onde ir ainda, faltando só você chegar e dar aquela mão para ela. É uma pessoa que já buscou algo diferente. Ela está um passinho na frente. Pessoas com capacidade de amar, de comprometer-se com os demais, de viver em solidariedade, de viver em comunidade. Então, esse devem, podem, é simplesmente a gente olhar, existem pessoas que já estão nesse processo de mudança, né, sem serem cursivistas. Aonde esse processo vai ser mais rápido, né, e elas vão agregar mais. É tarefa de buscar candidatos. É parte e responsabilidade apostólica de todos os cursivistas, de todas as pessoas ligadas ao movimento. É nossa responsabilidade. Bem-vindo a Santa Encrenca. Parabéns. Todos nós somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis em mudar, evangelizar. Quando alguém te convidou para fazer o cursílio, é porque alguém viu em você algo, viu em você a capacidade de mudança, acreditou que você pode ser uma ferramenta de mudança, acreditou que você pode levar o Cristo ao irmão. Não desaponta essa pessoa. Não desaponta. Leve consigo. Seja realmente um apóstolo de Cristo. A preparação dos candidatos. Nós já falamos, o elemento, né, essencial do método. É indispensável dar ao candidato uma preparação adequada que facilite o aproveitamento do cursílio e a inserção comunitária no pós-cursílio. Não é soltar a pessoa lá. Ah, eu queria tanto fazer o cursílio. Dá tempo ao tempo. Dá tempo ao tempo. Deixa a pessoa ir e se realizar melhor. Deixa ela viver aquele momento realmente. Os objetivos da preparação são ajudar a tomar consciência da realidade da sua própria vida. Ajudar a pessoa a se reconhecer. Ajudar a pessoa a refletir sobre ela. Não é apenas fazer um filme da vida, mas já pode estar preparando aqui quem é ela. A gente às vezes tem a mania de falar de cursílio dos outros, é uma caixinha de surpresa. Ah, é um... Gente, a gente não vai falar como é o cursílio, mas mostrar o que o cursílio faz, o que ele traz. Isso que nós temos que fazer, para que essa pessoa tenha vontade, enxergue, tenha desejo de fazer, enxergue uma possibilidade de mudança para ela, motivar e entusiasmar diante da possibilidade de ter uma vida mais plena para Deus, mais plena para o irmão, criar disposição de escuta, de abertura, de transcendência, de sentido. Pessoas às vezes vão lá, estão fechadas, não estão dispostas, elas estão apenas ouvindo, não estão absorvendo. E ouvir entra para um lado e sai para o outro. É receber, acolher aquela palavra, acolher aquela mensagem, levar para o seu coração, para a sua mente aquilo que está sendo falado,
que ela crie dentro de como é montado o curso, realmente uma mudança. Pessoal, a mudança do ambiente é consequência. Nós temos que sair de lá e continuar saindo de lá. Não é o que cursilho, eu só mudei lá, não. Nós temos que continuar vivendo nosso quarto dia, pensando na nossa mudança. O que eu errei ontem, que eu preciso melhorar hoje. Qual foi a minha falha de ontem para eu voltar hoje? Um filme da vida diário. O que nós temos que fazer? Isso vai ser o cursilho. Modo de fazer a preparação. Nós já falamos da oração. Se você tem vontade de indicar alguém, comece pela oração. Comece rezando por ela. Depois continue rezando com ela. A oração é a grande força. Seja testemunho de vida, mas não apenas de fala, como nós falamos. Comum. Estou falando eu, tá? Eu. Não é apenas a fala. E a gente faz isso. Fala e às vezes não faz o que fala. Seja testemunha de atos, de atitude. O testemunho mais bonito que tem é aquele que você dá sem você saber que está dando testemunho. É quando você está sendo autêntico. Isso quando ocorre naturalmente. Com amizade, com sinceridade. Traga essa proximidade, traga essa vivência com cada um. Combinando essa relação pessoal e de comunidade. Por isso que não é só rezar nós dois. Você leva para o terço, você vai para a missa, você pega o filho dele e vai para a catequese, trazendo junto e inserindo na comunidade quando essa não tem. Nos ambientes, em conjunto com a busca e seleção de candidatos, realiza uma seleção dos ambientes a evangelizar, tanto para entender melhor as circunstâncias sociais e ambientes dos candidatos, como para estabelecer prioridades de atuações em determinados ambientes. Às vezes você tem uma pessoa, vamos fazer a conta ao contrário, não olhando o ambiente, mas você quer que uma pessoa faça o possível. Mas se você também não entender qual é o ambiente que ela vive, quem são as pessoas ao redor, quais são as amizades, é difícil você mudar. Como nós falamos, o movimento ele vem se adaptando, ele se adapta dentro do método dele. Mas você tem que conhecer o ambiente que ele está, a forma que você vai abordar. Você não vai, vamos supor, é como se fosse relacionamento. Até a forma que você fala. Se eu for falar com o seu Cristino, ó, se eu for falar com o seu Cristino, é diferente da forma que eu vou falar com o Tito. A linguagem é diferente. Então, se nós não conhecemos o ambiente que essa pessoa vive, até a própria linguagem de fazer o querido com ela é diferente. E da mesma forma, a gente conhecer esse ambiente para buscar a mudança lá dentro. Nós podemos chamar de ambiente bairro da cidade, partes da igreja, cidades, o que quiser. Atitudes dos cursilistas no pré-cursilho. Devemos ter atitudes básicas derivadas do carisma e da mentalidade do movimento. Por que nós estudamos lá para trás mentalidade, finalidade, carisma? Se nós não soubermos isso, nós vamos transmitir o que é o movimento. Então, nós iremos ser instrumentos na mão do Espírito Santo. Temos que rezar para que o Espírito Santo seja o grande condutor da nossa vida. Nas dúvidas, orar e pedir para que Ele nos guie
nos ilumina nossas escolhas. Sentir que somos enviados pela igreja. O movimento, nós somos cursilistas, nós não somos católicos. Não esquecer, jamais o cursílio pode ser maior do que a igreja. Jamais o cursílio pode ser maior que o nosso amor por Jesus Cristo. Nós somos um movimento da igreja. Oferecer um testemunho de vida coerente, não em palavras, mas em atos também. Viver o espírito de comunhão, comunhão, todos, com aquela pessoa que nós queremos convidar, com aquela comunidade que eles vivem. Mostrar disposição para amar, servir e oferecer amizade. Então, portanto, o MCC é obra de Deus e sua graça é absolutamente necessária em toda a sua atividade. Por isso, a comunhão com Deus, através da oração e dos sacramentos, marcará todos os movimentos do pré-cursílio. O pré-cursílio, além de estar fundamentado na graça de Deus, é aplicado pelo homem, respaldada e vitalizada pela comunidade, em missão e que reza unida. Essa frase eu achei muito linda. Ela vem da graça de Deus. Então, o curso é da graça. O cursílio é uma graça, é o carisma. Ele é aplicado pelo homem, respaldada e vitalizada pela comunidade. Não é eu sozinho, somos nós. Em missão e que reza unida. O que nós fizemos no início? Rezamos juntos, de mãos dadas. Glórias! E o próximo encontro, que nós vamos falar do cursílio e o pós-cursílio, aí no próximo encontro, que acho que é em junho, a gente vai falar do cursílio, aí vamos pedir para que quem não for cursilista naquele momento, não participe, nós vamos lembrar quando chegar a data. Tá? Eu vou falar um pouquinho do cursílio, mas nós lembraremos sobre isso. Ok? Amém? Amém. Ah, eu segui aqui? Tá bom. Lá, já que está aqui. Pessoal, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.